Você já questionou a natureza da tua realidade? Eu ouvi esse questionamento, essa frase, nos momentos iniciais da série Westworld, anos atrás, quando eu assisti. E eu já estava aí na minha busca de transformação espiritual, de transformação mental, de mudar o meu comportamento e a minha vida. E aquilo mexeu profundamente comigo, porque o que é questionar a natureza da realidade? Questionar a natureza é se perguntar a origem do que você está vivendo, a origem do que você está sentindo, a origem do que você está passando. E o que isso quer dizer de fato, gente? Você já questionou a natureza da tua depressão, a natureza da tua ansiedade? Você já questionou a natureza dos seus medos, dos teus problemas, das suas dificuldades, das suas limitações, a natureza de você não alcançar os resultados que você gostaria? O nível que você gostaria, realizar as coisas que você gostaria, é sobre isso, questionar a origem. O que que se origina, de onde isso se origina, de onde isso veio, por que isso está na sua vida, como que isso aconteceu? Como que você chegou nesse nível? Como que você chegou nesse lugar onde você está? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Por que que você é quem você é? Por que você está do jeito que você está? Quantos questionamentos? Mas será que você já fez esses questionamentos? Já olhou no espelho e falou: o que que você está fazendo com sua vida? O que que aconteceu que você chegou nesse nível? Gente, meu olho tá vermelho porque eu tô com o LED ligado, eu tenho hipersensibilidade à claridade e eu tenho que sofrer um tiquinho aqui para gravar vídeo, agora que eu tô vendo que tá muito vermelho. Mas, tá vendo? Eu sei o porquê que meus olhos estão vermelhos. Por quê? Eu tenho sensibilidade à claridade. Isso é a origem. Isso é a origem. E eu passei por uns exames recentemente para avaliar isso e provavelmente eu vou usar um grauzinho lá, vou ter uns retornos para poder olhar essa questão, porque eu estou forçando muito e vou precisar de um grauzinho, mas eu fui questionar a origem, porque eu já entendo que a claridade, a maquiagem também eu tenho um pouco de sensibilidade, então eu fui atrás da origem dessa questão aqui, então eu sei, então eu posso corrigir. Agora eu sei que eu evito um pouquinho de claridade de manhã, eu saio de óculos escuros, eu pingo colírio, eu dobro a higiene com os meus olhos, vou precisar de um grauzinho, porque eu já entendi e fui atrás, então eu consigo resolver. Agora, se você não questiona a natureza das coisas e não vai atrás de ajudar, alguém que pode orientar, você nunca vai sair desse estado que você está. Seja ele qual for, isso vale para mudanças drásticas, grandes mudanças e transformações, e para mudanças aí de coisinhas pequenas. Isso se aplica a tudo. Essa fórmula, ela se aplica a tudo, esse conhecimento se aplica a tudo. Então, o problema do século é a depressão. Você já questionou a natureza da tua depressão? Porque quando eu tive depressão, eu não parava de questionar. Por que que eu tô assim? Por que que eu tô assim? Por que que as pessoas são felizes e eu não? Por que tá todo mundo sorrindo e eu não? Por que todo mundo tem uma vida normal e eu não? Porque aparentemente, gente, parece que tá todo mundo feliz, parece que tá todo mundo bem, parece que tá todo mundo prosperando e só você não está. Inclusive, quando eu tinha depressão, ninguém sabia que eu tinha depressão. Já contei isso num vídeo aqui do início do canal, um dos primeiros vídeos do canal, o canal é novo, tem poucos vídeos, mas os primeiros vídeos do canal eu contei que eu saía hiper mega arrumada e ninguém percebia que eu tinha depressão, mas era tudo para camuflar. Hoje me arrumo porque eu quero estar apresentável. Naquela época não era sobre isso, era para ninguém ver que eu estava profundamente triste, que eu tinha chorado a noite inteira, que eu tinha passado a noite em claro e tinha que levantar para trabalhar e aquela olheira e aquela coisa, né, que era fruto da depressão. Nem toda olheira, nem todo cansaço é fruto de depressão, mas no meu caso era, então eu precisava maquiar, precisava camuflar e para ninguém questionar, ninguém perceber. Entende? E eu questionava, por que que eu tô assim? Por que que eu tô assim? Parece que tá todo mundo feliz, parece que tá todo mundo bem. E eu tinha muitos distúrbios alimentares por causa da depressão, né? Afetava muito. E eu via todo mundo comendo, saboreando a comida não tinha gosto pra mim, eu não tinha prazer em comer, eu comia forçada e o meu organismo rejeitava, então eu vomitava muito. Aí as pessoas, por causa da magreza e por causa disso, as pessoas questionavam se eu não era anorexia, se eu não tinha bulimia e criava um monte de problemas que eu não tinha. E eu não sabia, não queria saber, tinha raiva de quem sabia.
porque na verdade eu não queria resolver, eu queria me vitimizar, né? A palavra correta. Eu queria me vitimizar porque eu achava que se eu fosse vítima, alguém lá no plano espiritual, na época Deus, eu acreditava dessa forma, tinha que resolver, tinha que me tirar daquela situação que não era culpa minha. Então eu não tinha que resolver. Quando eu comecei a questionar a natureza com o intuito de resolver, eu encontrei o problema da depressão. E qual era o problema da depressão, gente? E eu vou falar aqui, porque, como eu falei, existe um padrão no ser humano, e esse padrão, uma vez que eu identifiquei em mim, eu vou identificar no outro, 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 isso não vai mudar muito. Então, assim, você vai avaliar em você, né? Ou pode passar por uma avaliação comigo, só clicar no link aqui que está na descrição do vídeo para passar pelo atendimento pessoal. A informação aqui vai ser genérica, claro, mas aqui eu vou falar e vai se aplicar a muita gente, que só vai mudar um pouquinho aí o contexto, porque o contexto é da experiência pessoal do indivíduo, tá? Então, no meu caso, o que era que a origem da depressão? De onde se originava a depressão? Qual a origem? Qual a realidade, né? Você já questionou a natureza da realidade? Qual era a natureza da realidade da depressão? Mágoa, ressentimento, tristeza profunda, falta de perdão e auto-perdão, perdão ao outro e o perdão a mim, o auto-perdão é a si próprio, né? Dificuldade de seguir em frente, medo, 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 medo profundo do futuro, e não podia confiar em ninguém, eu não conseguia confiar nem em Deus. Eu não confiava em mim, eu não confiava em Deus, eu não confiava em absolutamente ninguém. Então isso me gerava um medo profundo de tudo e eu não tinha nenhum lugar e nem ninguém que me fizesse eu sentir segura e protegida. E eu não conseguia perdoar a mim mesma por ter permitido que pessoas entrassem na minha vida e aquelas pessoas entraram e me feriram. Eu não conseguia perdoar aquelas pessoas por terem me ferido, eu não conseguia seguir em frente. Então, a única coisa relacionada ao futuro que tinha para mim era o medo. O medo que eu tinha do futuro, viver aquilo tudo no futuro, chegar ao futuro, o futuro é ser igual ao passado doloroso que eu vivi e que eu não conseguia superar, né? Mas no mais não havia nada, nenhuma projeção minha ao futuro que não fosse medo e sofrimento. Eu vivia só no passado. E o presente? O presente não tinha. Jamais vivia no momento presente. Então isso gerava extrema ansiedade, piorava a depressão, porque eu estava inquieta, sofrendo pelo passado, temendo o futuro, e o meu presente era anulado. Então o meu corpo somatizou isso porque eu era assim desde a infância. Eu olhava no meu ambiente familiar e eu falava: não tem ninguém competente aqui o suficiente para cuidar de mim, do jeito que eu sou, sendo quem eu sou. Tá cada um preocupado com si próprio, tá cada um preocupado com os próprios problemas, e eu ficava ali nas margens, e eu falava, poxa, eu tô sozinha, eu já carregava o peso de um adulto, eu compreendia os problemas, as dificuldades da minha mãe, eu falava, como é que eu vou fazer para poder ajudar ela a resolver? E eu não tinha competência, capacidade, maturidade e habilidade nenhuma, nem idade para poder ajudar ela a resolver coisa alguma. E aquilo foi somatizando, somatizando. Quando eu me tornei adolescente, é, eu já entrei num relacionamento, que foi meu primeiro relacionamento amoroso, que atestou para mim, afirmou para mim que todos aqueles medos eram verdade. Olha, é verdade aqui, ó. Homem não presta. Você não pode confiar em ninguém. Ninguém te ama de verdade, ninguém se importa com você. Você não pode confiar em ninguém. Você não está protegida, você está realmente sozinha. Então, aquele relacionamento afirmou tudo que eu já tinha como verdade. Lembra do que eu falei no vídeo anterior? A crença que estava ali e foi instalada e agora está rodando ali um programinha te controlando. Então, ali a crença foi instalada e aquilo foi somatizando, junto com a relação difícil que eu tinha com família, com mãe, agora um relacionamento amoroso. Então, ou seja, não havia um lugar para eu sentir protegida, que eu não sentia protegida com mãe, com família, com parente, nem na escola e nem num relacionamento. Que aí a gente pensa assim, nossa, aí eu vou conhecer o cara, o príncipe igual da Malhação, igual da novela mexicana, igual daquele filme. E aí vai tudo se resolver. Aí chega um cara que, pelo amor de Deus, que foi o meu caso.
Acabou, porque eu falei, agora pronto, agora eu não tenho expectativa mais em nada. Tudo que tinha pra dar errado já tinha, e eu tinha o quê? 17 anos? Como é que vai fazer com o resto? Aquilo caiu em mim como uma bomba. Parecia que eu tinha uns 10 sacos de cimento aqui no ombro, todos os dias. Na hora de levantar da cama, era a coisa mais difícil. E aquilo tudo ali somatizando. Então, eu não conseguia me perdoar. Escolhi aquilo, escolhi aquele caminho, escolhi aquele rapaz. Não consegui lidar com aquele emprego, não conseguia estudar, não consegui prosperar, não consegui uma carreira brilhante. E eu não me perdoava por não ter conseguido coisas que eu não tinha competência nem capacidade para conseguir por causa da minha idade. Eu exigia muito de mim, eu esperava muito de mim e eu não tinha como entregar aquilo para mim mesma. E eu não tinha uma gota de empatia, de compaixão por mim mesma. Não é pena de si próprio, gente. É compaixão por si, pela tua dor, pela tua história. É se acolher, se abraçar. Que ninguém vai fazer isso de fato. Quando faz, você fala, não, eu não tô sentindo acolhido, essa pessoa não se importa comigo de verdade, porque quem deveria te amar, se importar com você, se acolher verdadeiramente, profundamente, é você. Você não consegue esperar do outro. Você não se ama, não se aceita, não se respeita, não se acolhe e espera do outro. E vai adoecendo. Então não conseguia seguir em frente de jeito nenhum. Eu falava, não vou, porque aquela pessoa fez aquilo comigo. E aquela pessoa não pagou. Eu não vi justiça. Tá doendo. Não sigo em frente. Ah, mas custa a tua felicidade. A falta de perdão custa a tua felicidade. Então, na minha percepção, gente, foda-se. Eu abro mão da felicidade. Mas eu não posso perdoar. Então, qual que era a origem da depressão no meu caso? Vou repetir. Mágoa, ressentimento, tristeza profunda, medo do futuro, ansiedade, falta de perdão ao outro e auto-perdão, perdão a mim mesma. Todos os medos que eu tinha do futuro, daquilo repetir. Algumas coisas acho que eu vou repetir aqui, né? O que mais? A dificuldade de seguir em frente, não conseguir viver no momento presente. E tudo isso vai acumulando, gente. Não resolveu? Acumula. Na linguagem terapêutica, nós dizemos somatiza. Não resolveu? Tá somatizando. Tá multiplicando. A comunicação inconsciente ali, ó, vai repetindo. Vai criando cópia. Cópia da informação negativa. Uma hora tem que limpar. Vai dar trabalho. Quanto antes você começar, melhor. Vai dar trabalho. Tá reverberando. Tá repetindo, tá repetindo, tá repetindo, tá repetindo, tá repetindo. Aí um dia eu falei, cara, é eu mesmo que vou ter que resolver, eu mesmo que vou ter que limpar essa bagunça, então eu vou começar agora mesmo, porque perdi muito tempo. E se continuar piorando, eu não vou terminar isso aqui nunca, porque se eu nunca começar e ainda permitir que piore e fazer piorar, eu não vou terminar isso aqui nunca, eu vou começar agora. Me deu um desânimo, gente. De verdade, me deu um desânimo pensar que eu ia ter que limpar aquela bagunça toda. Que eu fui me permitindo fazer, que eu fui deixando o tempo passar, o tempo acumular, a dor aumentar, a raiva tomar conta de mim. Me deu um desânimo quando eu vi o estrago que eu me permiti. Mas eu falei, eu começo hoje. E eu só paro quando eu tiver resolvido. Sabe quando foi que eu comecei essa jornada? Em 2012. Acho que foi de fato em 2012. E até hoje eu continuo estudando, eu continuo trabalhando, que sempre é uma questão a ser trabalhada, mas eu questionei a natureza da minha realidade, eu questionei a natureza dos meus problemas, eu questionei até a natureza de Deus, por Ele estar me permitindo viver aquilo, e eu confiava a minha vida a Ele. Então, como é que as coisas... Por que Deus não está me ouvindo? Por que Deus não resolveu isso aqui para mim? Eu vou nos cultos, eu faço campanha. Por que não resolveu? Questionei a natureza e fui atrás de respostas, porque se ficar só questionando na dor, na mágoa, na revolta, igual eu ficava, não resolvia. Então lembra, tem que haver uma ação e um comportamento coerente, coerente com a tua nova visão de mundo e com a tua nova crença. Então qual que era a minha nova crença? Vitimizar não resolvia, precisava resolver. Não adiantava terceirizar, eu tinha que resolver. Não haveria um milagre divino.
eu teria que resolver. Então, eu deixei as crenças de que eu era vítima, que eu não tinha responsabilidade sobre aquilo, para viver essas novas crenças e ancorei aquilo e tive um comportamento coerente com a pessoa que eu gostaria de ser, que era a pessoa que resolvia aqueles problemas. Inicialmente, você não vai resolver, você vai atrás de ajuda. A ajuda das pessoas, dos profissionais, os livros, vão te dar ferramentas para poder resolver. Aí que você começa, mas só de você falar, vou atrás de ajuda, já é uma ação coerente com a tua nova versão. Ancorar uma crença, gente, ancorar uma informação é o mesmo que ancorar uma nova persona. Um dia eu vou falar aqui de como criar personas, cada uma para atuar na hora que você precisar. Mas é o mesmo que ancorar uma nova persona. Enquanto você precisar, aquela persona vai atuar. Quem que eu queria ser? A pessoa que resolvia os próprios problemas, que sabia trancar no quarto e chorar o que tinha que chorar e depois falar: bora resolver, bora seguir em frente. Bora dar um jeito nisso daqui. Não dá para parar, esperar resolver. Eu vou ir vivendo e vou resolvendo e todo dia eu reflito e tenho uma ação coerente, estudo e vou atrás do que eu posso fazer para mudar isso daqui. Mas enquanto não posso ficar na cama deitada. Eu tenho que ter uma ação, eu tenho que ter um comportamento coerente com a pessoa que eu quero ser. E eu odiava ser triste, eu odiava ser depressiva. Eu odiava ficar deitada chorando de raiva, eu chorava de raiva. Não era nem de tristeza, pra você ver o nível emocional que eu tinha. Eu queria chorar, se eu chorasse de tristeza ainda tava bom, porque tava limpando, mas não, eu chorava de ódio, eu chorava de raiva. Eu chorava que eu queria me vingar e não tinha nada que eu pudesse fazer. Eu tinha que levar o desaforo para casa, engolir e ver as pessoas que me fizeram mal bem. Essa era a natureza da depressão que eu tinha. Qual é a natureza da tua realidade? Qual que é a natureza da tua depressão? Eu sou a Ellen, você está no canal da Soberana e o propósito deste canal é te ajudar a vencer seus problemas emocionais, trabalhar teu autoconhecimento, tua espiritualidade de forma profunda, séria, verdadeira. Segue esse canal, se inscreve, dá uma força, dá uma ajudinha para o canal que é novo, faz esse conteúdo chegar aí a outras pessoas, faz o algoritmo colaborar para que esse conteúdo chegue a outras pessoas. E se quiser um atendimento, clica no link que vai estar aqui na descrição do vídeo. Beijo da Soberana, até o próximo vídeo.